comentário de hoje é sobre as recomendações nutricionais de macronutrientes que foram estabelecidas pelas DRIs, publicadas pelo Instituto de Medicina Americano e que são as recomendações nutricionais que nós mais utilizamos. As DRIs, elas forneceram tabelas completas que tem todos os micronutrientes, os macronutrientes e que são os valores que nós utilizamos no dia a dia para prescrever dietas ou comparar e fazer a adequação do consumo desses nutrientes pelos indivíduos. Porém, os valores de carboidrato e proteínas que estão nas tabelas, eles podem gerar confusão. De lipídios não, porque lipídios não tem. Tá lá tudo não determinado. Mas carboidrato e proteína sim. Então, os valores de carboidratos que estão ali, eles não são os valores para a recomendação de valor de consumo diário total. Todos os valores, se vocês olharem, é 130 gramas de carboidrato. 130 gramas, eles consideraram o valor mínimo de carboidrato que as pessoas deveriam ingerir para fornecer glicose suficiente para a utilização do cérebro, sem ter que utilizar as fontes alternativas lipídio e proteína. Então, os valores de carboidrato são para essa utilização específica e preservação da utilização de glicose pelo cérebro. Já os de proteínas, que diferem de acordo com os estágios de vida e, portanto, eles foram extrapolados de valores de recomendação de 0,8 gramas por quilo de peso para adultos, homens e mulheres. E esse 0,8 gramas foi baseado em proteína de bom valor nutricional, de boa qualidade. É claro que no consumo diário nós consumimos proteínas de vários tipos de alimentos e vários grupos, então ela é variável, esse valor ele não é também o valor total recomendado diário. Bom, então como nós calculamos os valores de macronutrientes? Como sempre fizemos, pelo valor percentual em relação ao valor energético, dentro daquelas faixas mais de normalidade que os nutricionistas muito utilizam. As DRIs, elas forneceram ali uma faixa, né, mínima e máxima de carboidrato, por exemplo, para adulto, vamos dizer que foi de 45% a 65%, que esse é o valor das DRIs, mas é um valor muito amplo. Então, o nutricionista, ele tem que considerar o que seria mais ideal para o indivíduo que ele está atendendo, porque 45% pode ser muito baixo ou 65% pode ser muito alto, como uma prescrição, dependendo do estilo de vida e da alimentação em geral desse paciente. Então, essa seria os cuidados que nós temos que ter em relação aos macronutrientes. Outro valor que também causa confusão é a recomendação de fibra. Os valores de fibra que estão nas tabelas não é fibra alimentar, é fibra total, que é fibra alimentar mais fibra funcional. E aí, o que é essa fibra funcional? É aquela fibra extraída tecnologicamente dos alimentos e ela então é usada como uma forma de colocar e adicionar em alimentos industrializados. Então, a fibra funcional, ela vai somar a fibra alimentar. E o valor de fibra que as DRIs estabeleceram é para atender um efeito isolado da fibra para a prevenção de doença cardiovascular. Então, é possível que os valores de fibras para a população geral que estão nas tabelas seja muito elevado. Algumas faixas etárias, por exemplo, para criança, pode ser muito. Então, o nutricionista tem que ter essa
separação, porque no Brasil nós temos pouco consumo de fibra funcional em alimentos que têm essas fibras no mercado, né, como disponível. Então, ele vai acabar calculando apenas a fibra alimentar. E aí ele vai comparar o consumo dessa fibra alimentar com uma recomendação que não é só fibra alimentar. Então, portanto, é um cuidado também que devemos ter, porque de repente o consumo está adequado e a gente acaba falando, achando que não está. E aí podemos até mudar uma proposta e ser difícil de atingir a fibra que está ali recomendada.